tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar. Meu nome é Isabela e eu sou gestora de contas VIP aqui na EquiOption. Hoje a gente tem mais um webinar super interessante, do qual a gente vai falar um pouquinho sobre os maiores ganhadores e perdedores no ano de 2022. Então, quais ativos ganharam e quais ativos perderam, enfim, nesse ano. Antes de qualquer coisa, eu peço a gentileza de vocês darem like, se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho, visto que toda sexta-feira a gente vai ter um novo webinar e aí vocês podem ser notificados, enfim, nesse sentido, tá? Então, fiquem à vontade aí para dar like e se inscreverem. Nós vamos já direto para nossa apresentação, pessoal, e aí a gente vai dar uma olhadinha no gráfico também para ver como que o gráfico está reagindo, tá? Só para vocês saberem, enfim, do que se trata esse webinar. Bom, vamos direto aí para o nosso gráfico. Comentem aqui, pessoal, quais ativos vocês acham que tiveram os maiores ganhos e as maiores perdas agora no ano de 2022. Podem dar aí os palpites, enfim, que a gente vai avaliando, tá? Não considerem aqui a minha posição, tá? Que estou numa posição de perda já tem alguns dias, enfim, vamos ver se recupera. Bom, para começar, pessoal, obviamente, né, acho que não é surpresa para ninguém, o ativo que mais ganhou esse ano foi o dólar americano, tá? Então, foi um ativo bem interessante. Vamos abrir aqui. O euro USD já está aqui. Vamos ver o GBP USD, que é muito parecido, inclusive, com o euro USD. Ok, podem ignorar aqui as ferramentas gráficas, que hoje a gente não vai verificar isso. A gente vai só mesmo dar uma passada no gráfico e ver como que foi esse último ano, enfim, para os ativos no geral, tá, pessoal? Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui 2022, tá? O euro teve uma forte queda, tá? Até outubro, aonde agora ele está começando a se recuperar. A questão é, vai se manter? Não vai se manter, até porque inverno está chegando na Europa. A Europa depende muito do gás, enfim, gás natural da Rússia, petróleo da Rússia, e isso tem um impacto agora com todas as questões de conflito que estão acontecendo, tá? Então, vai se manter, será esse euro alto, ou vai despencar novamente, tá? Mas, enfim, até outubro, o dólar estava bastante forte em relação ao euro, tá? Quais as moedas que mais depreciaram em relação ao dólar americano? JPY, tá, gente? O JPY, o USD-JPY, o Yen japonês teve a maior perda em relação ao dólar americano, que foi de 18%, tá? De perda no ano todo. E o que menos desvalorizou em relação ao dólar americano foi o CHF. Então, a gente tem aqui o USD-CHF, tá? O CHF, ele desvalorizou apenas 2,54% em relação ao dólar americano, tá? Então, foi a moeda que teve uma melhor performance em relação ao dólar, o USD, enquanto o JPY foi a que teve pior performance em relação ao dólar americano, certo? O CAD ficou até relativamente estável, tá? Teve uma desvalorização de 5%, mais ou menos, não tá mal, né? Lembrando que o Canadá também é um grande produtor de petróleo, tá? Então tem uma influência muito forte por esse fato. O AUD, o dólar australiano, teve uma desvalorização de 8% aproximadamente, e o euro teve uma desvalorização de quase 10%, tá? 9,80%. Então, são números relativamente importantes, enfim, para moedas fortes, tá? GBP teve uma desvalorização de 12%, então também foi bem considerável a desvalorização do GBP nesse período, tá? E quais foram os pontos chaves aí do dólar americano, tá? O dólar americano, ele ficou com os relatórios de NFP abaixo apenas em janeiro e em abril, tá?
e todos os meses ele superou a expectativa. Então, teve uma boa, né, para quem não sabe, toda a primeira sexta-feira de cada mês, os Estados Unidos demonstram o resultado das folhas de pagamento não agrícola, tá? Que é um grande indicador da economia americana. E somente em 2 meses eles não atingiram aí a meta, né, o que era esperado. Então, foi muito bem, se saiu muito bem nesse sentido, tá? Outra questão que teve um impacto muito forte, pessoal, foi que janeiro os Estados Unidos começou com uma taxa de juros, tá? Uma taxa de juros da Fed de 0,5%, tá? E tá terminando o ano agora em 4%, tá? Então foi um aumento bastante considerável, visto que 4%, pessoal, obviamente tudo quanto é investidor vai brilhar o olho. Por quê? Porque eles vão colocar o dinheiro deles numa economia onde que rende mais, tá? E nesse caso, 4% no dólar, tá? Nos Estados Unidos é uma indicação muito boa, tá? Para o grande investidor, obviamente, tá? Claro que para a população em geral, o que os Estados Unidos quis fazer? Ele quis frear um pouco o consumo, tá? Por causa da inflação. Mas, no geral, foi 4% para um grande investidor, é um bom número, digamos. Vamos ver aqui também o USD-JPY. Deixa eu dividir aqui o meu gráfico, tá? O USD-JPY aqui e o GBP-JPY. GBP-JPY, vamos ver. Olha só, pessoal, basicamente, ó, o euro aqui, a desvalorização do euro e a valorização do dólar, tá? Bem parecida aqui, ó. Aqui. Bem parecido, né? Negativamente correlacionadas, tá? Bom, o que a gente vai ver? O GBP, vamos ver, GBP, JPY aqui. E qual outro par que eu gostaria de mostrar? Eu vou tirar aqui essas linhas para não confundir, enfim, para a gente conseguir ver bem certinho o desenho do gráfico, tá? Tô com velas de um dia. Qual que é o outro par que eu quero mostrar? O USD-JPY, tá? Ok, o USD-JPY. Aqui. Perfeito, velas de um dia. Vou deixar eles bem alinhados. Como tá positivamente correlacionado esses dois, tá? Por quê? Porque o ien japonês ele teve uma perda considerável em relação a vários ativos, tá? Não somente ao dólar americano. Então a gente pode ver aqui que a libra esterlina valorizou em relação ao JPY, assim como o dólar americano valorizou em relação ao JPY, tá? Então não foi um ano muito interessante para o Japão nesse sentido. A gente pode ver esses dois gráficos aqui positivamente correlacionados. Também o que eu quero mostrar para vocês é o AUD-JPY e o Euro-JPY. Então, vamos achar aqui AUD-JPY e o Euro-JPY. Para a gente ver qual que foi aqui. Perfeito. Então, aqui, velinhas de um dia, 30 dias período, e o euro JPY também. Então, novamente, tá, pessoal, dólar australiano valorizou em relação ao JPY, agora ele tá ficando mais ou menos lateralizado aqui, tá? Mas se a gente considerar 2022 até, então, outubro, o dólar australiano valorizou em relação ao JPY, tá? Assim como, olha só, o euro JPY aqui, desde 3, tá? Mês 3 até mês 10 aproximadamente,
o euro, né, valorizou em relação ao dólar, ao ien japonês, tá? Agora também está relativamente lateralizado aqui, não está dando uma tendência muito clara, né? Ele está variando dentro dessas duas médias aqui. Então, interessante. Vamos ver quais serão aí os próximos passos do JPY, tá? Provavelmente o Japão vai intervir, tá? Inclusive tem uma vela que foi muito forte aqui no meio para o JPY, agora eu não vou lembrar o dia, mas teve uma intervenção do Banco Central do Japão, enfim, onde teve uma vela extremamente importante aí no meio, porque o governo do Banco do Japão, enfim, teve essa intervenção na economia, tá? Bom, o que a gente teve também? Outro ativo que teve uma grande valorização agora em 2022. Obviamente o petróleo, né, gente? Vamos ver aqui como que está o petróleo. Vamos ver o WTI mesmo. Agora eu vou voltar só para um gráfico. Bom, o petróleo, como vocês podem ver, vamos achar aqui 2022. Até certo ponto, né, ele teve uma valorização. Obviamente, com a história dos conflitos, pessoal, esse ápice aqui foi a questão dos conflitos, tá? Rússia e Ucrânia, enfim, que bagunçou aí esse mercado, né? Até então ele estava numa tendência de alta por todas as questões da pandemia, enfim, que a gente tinha passado e se recuperando e pessoas viajando, enfim. Obviamente o petróleo ele deu essa valorizada, tá? Mas aqui foi o ápice do conflito Rússia e Ucrânia, onde o petróleo teve esse salto, tá? Pessoal, eu comentei em alguns webinários anteriores, a Rússia é um grande produtor de petróleo e gás natural, tá? Então, Rússia exporta praticamente para a Europa toda. Por isso que, com essa questão de conflito, o que aconteceu? A Europa aplicou sanções na Rússia, enfim, o que fez com que a Europa precisasse, né, comprar petróleo dos Estados Unidos. Tá? O preço disparou, obviamente, devido a essa demanda, essa forte demanda. E aqui a gente teve o ápice do preço do petróleo, tá? Que chegou até 126 dólares o barril. Obviamente, ele deu uma estabilizada, enfim, mas ainda foi bastante... esse percurso aqui, esses meses aqui, foram bem intensos aí para o petróleo, tá? Mas teve um grande ganho. Claro que agora, nesse finalzinho de ano, ele tá tentando, enfim, valorizar ainda. Mas, né, vamos ver. A gente tem que ver até como que vai acabar, enfim, e ver a sequência aí desses conflitos, essas restrições aí da Europa em relação à Rússia, tá? Pra gente ter mais ideia, enfim, do que vai acontecer, tá? Bom, a gente viu então moedas, commodities. Vamos ver agora um pouquinho do mercado de ações, tá? E obviamente, qual foi o mercado no geral que mais teve um melhor desempenho aí nesse período, gente? Foi o setor de energia, certo? Então, aqui a gente está com algumas ações ainda fechadas, enfim, mas o setor de energia teve um bom desempenho nesse sentido, obviamente, por causa do petróleo também, por exemplo, a gente pode ver aqui, enfim, né, produtores de petróleo, enfim, combustível tiveram esse bom momento, mas enfim, teve essa questão aqui das ações. Vamos ver um pouquinho essa ação como que foi. Olha só, também, tá? Início de 2022, tá? Teve aqui o pico, tá? Também, mesmo momento lá das questões do petróleo, Rússia, enfim, obviamente fez o mesmo percurso que o petróleo, tá? Teve uma grande desvalorização aqui e agora está terminando o ano em alta novamente, tá? Em alta novamente, está terminando esse ano. Interessante, tá? Infelizmente o restante das ações está fechado agora,
mas a gente pode discutir, tá? Inclusive, se vocês tiverem dúvidas, comentem aqui no vídeo, enfim, que a gente vai observando, enfim, verificando e respondendo assim que possível, tá? E outro ativo que eu também gostaria de falar para vocês, tá? Que teve uma grande perda foi o Bitcoin, obviamente, né? Que a gente não pode deixar de fora. Vamos ver aqui esse Bitcoin, como que ele reagiu durante 2022, tá? Um desastre, obviamente, pessoal. Quando existe instabilidade no mercado, o investidor ele não vai se basear, né, num ativo instável como as criptomoedas, tá? É um ativo interessante, enfim, mas é um ativo muito instável. Então, obviamente, o investidor vai preferir colocar lá o dinheiro em ouro, em dólar americano, enfim, e não em criptomoeda. Então, aqui a gente teve essa baita desvalorização, tá? Para quem não sabe, o Bitcoin chegou até 61 mil dólares, aproximadamente, ou 63, algo assim. E agora tá em meros 16 mil dólares a unidade, tá? Então, foi uma despencou aqui, né? Teve essa grande perda em 2022, tá? As outras criptomoedas acabam seguindo muito o que o Bitcoin faz, tá? Então a gente vai falar um pouquinho só do Bitcoin mesmo, porque os outros ativos não tem muita... As outras criptomoedas praticamente seguem o que o Bitcoin está fazendo. Ok, e o que a gente vai observar agora em 2023? O que vocês devem ficar atentos, tá? A gente tem as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, tá? Isso também pode afetar bastante a questão das ações agora, fiquem de olho, enfim, SP500. E a Nasdaq também está recebendo bastante atenção dos analistas financeiros, tá? Então, fiquem de olho em ações como... Vamos ver aqui. A Alphabet, que é o Google, tá? Visa Inc., a Amazon, PayPal também, Microsoft, enfim, empresas de tecnologia. E a Meta, tá? A antiga Facebook. Ainda tem, né, o Facebook, enfim, mas é parte da Meta Enterprises, enfim. E essas ações é esperado, enfim, de acordo com os analistas, que no próximo ano possam estar em uma tendência, né, mais positiva, tá? Mas, obviamente, ninguém sabe, então a gente tem que esperar para ver como que vai estar se desenvolvendo, tá? Em 2022, como vocês podem ver aqui, entrou numa tendência de queda bem forte. Vamos ver, né? De acordo com analistas, a tendência é para ficar de olho nessas ações aqui do Facebook e da Meta em geral. Bom, acredito que é isso, pessoal. Era só para dar uma pincelada, enfim, em quais ativos que tiveram esse impacto mais forte, enfim, quais ganharam mais, quais perderam, enfim, nesse ano de 2022. Para vocês, enfim, aproveitarem e ficar de olho, né? Quem sabe os ativos que estão na baixa é um bom momento para comprar, não é? Enfim, a gente tem que estudar, esperar, né? Especialmente para as ações, os ganhos trimestrais, enfim, para ver como que elas estão reagindo aí, como que estarão reagindo nesse 2023, tá? A princípio era isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui a minha apresentação. A princípio era isso. Novamente, meu nome é Isabela e eu sou uma das gestoras de conta VIP aqui na IQ. Eu peço também a gentileza novamente de vocês darem like, se inscreverem no canal e ativar a campainha para que vocês sejam notificados sempre que nós tenhamos um webinar novo, que serão todas as sextas-feiras, pessoal. Agradeço a participação de todos, desejo aí um excelente final de semana e a gente se vê na próxima. Até mais!